Olá a todos, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso evento da XVI sobre inadimplência e sustentabilidade na saúde suplementar. Hoje nós vamos abordar o tema da adoção recente da RN 593, com a redação da RN 617, esse assunto que vem trazendo bastante discussão no setor, gerando bastante dúvidas sobre como adotar a prática de cobrança e como ajustar o procedimento em conformidade com a nova regulação que passa a valer agora a partir de dezembro. Eu sou o Adriel Branco, sócio e diretor da XVI, e hoje teremos conosco um palestrante mais que especial, Dr. Elano Figueiredo, o qual vou convidar logo mais para a nossa apresentação. A todos sejam bem-vindos, e tratando sobre a relevância desse tema, todos nós estamos observando aqui no dia a dia da gestão financeira das operadoras uma preocupação cada vez mais crescente com relação à inadimplência no setor. Temos observado em vários segmentos da economia, crescimento de recuperação judicial, a elevação da inadimplência de maneira geral, seja de pessoas físicas, seja os contratos coletivos, seja os contratos empresariais, e com isso, no meio de uma nova regulação, começa a valer agora em dezembro. Trazendo um pouco de contexto financeiro para a nossa discussão, esse tema é tão relevante que nós estamos observando agora, no primeiro semestre de 2024, o volume recorde de contas a receber nas operadoras de saúde. Significa que as contas estão, em geral, cada vez mais demorando para serem pagas, né? Um efeito da inadimplência, um efeito também do crescimento do setor, mas, sobretudo, um movimento que deve estar afetando a maior parte das operadoras, das administradoras de benefícios, todo o setor de maneira geral. Então, nós temos cerca de 1,3 bilhões a receber no segmento da saúde suplementar. Esse efeito afeta tanto as operadoras médico-hospitalares, desde seguradoras, cooperativas médicas, medicina de grupo, como também as administradoras de benefícios. Ambas são abarcadas pela nova regulação. Isso tem gerado uma preocupação com relação ao novo procedimento e como adotar para adequação na prática de cobrança, e observando a representatividade desse montante a receber dentro do total de ativos de uma operadora, de uma administradora, nós temos que cerca de 0,5 ponto percentual do total de ativo de uma operadora de saúde é com contas a receber, e a administradora um pouco mais, chegando a mais de 1% do total de ativos. Em termos proporcionais pode não parecer bastante, mas em termos de volume financeiro isso é bastante relevante. Nós temos, como mostrei há pouco, cerca de 1,3 bi a receber e crescente. E nesse tema, então, trouxemos palestrante especialmente convidado, o Dr. Elano Figueiredo, já atuou como diretor da ANS, diretor da agência, foi head jurídico do Grupo APV da Notre Dame, alguém com profundo conhecimento na parte regulatória, e atualmente atua como vice-presidente da Comissão Nacional de Saúde da OAB e é consultor especializado em sistemas de saúde. Fundador e hoje à frente do Justiça e Saúde, possui uma vasta experiência no setor, colaborando como comentarista CBN, à frente como fundador do portal Justiça e Saúde, trazendo uma visão estratégica e prática sobre regulamentações e compliance. Portanto, convido aqui e agradeço ao aceite do nosso convite, a participação do Dr. Elano Figueiredo. Bom dia, que regulação é essa? Como que as operadoras devem se adaptar? Por gentileza, seja bem-vindo ao nosso evento. Dr. Elano, bom dia. Só verificar se temos... Bom dia, Adriel. Agora sim, bom dia, Dr. Elano. Seja bem-vindo. A palavra é sua. Vamos lá. Passa para a gente um pouco o seu conhecimento, da sua experiência regulatória, como que essa regulação afeta o nosso setor. Vamos lá, Adriel. Primeiramente, me ouve bem? Tudo ok? Tudo certo, ouvindo bem, vendo bem. Imagem ok também? Tudo certo. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Eu acho ali que na minha qualificação, no meu mini currículo, Adriel, faltou o mais importante, viu? Que é sou amigo do Adriel e aquilo tudo não vale nada, mas sou amigo do Adriel e um grande admirador, um fã
da XVI, que eu conhecia aí há pouco tempo, mas aprendi a admirar que tem feito análises muito interessantes sobre o setor de saúde. Bem, pessoal, no todo, eu também gostaria de enfatizar que muitos me conhecem como um advogado especialista no setor de saúde. Mas nos últimos anos, eu venho me propondo a ser um speaker e realmente debater os sistemas de saúde como um todo, aqui no Brasil, especialmente o setor de saúde suplementar, né? E, como tal, a gente tem se deparado com alguns desafios muito interessantes, como o caso da RN 593, em que me choveu de dúvida, pergunta, provocação, uma RN que foi concebida aí como presente de Natal de 2023, ela veio aí na véspera do Natal e no mês de dezembro do ano passado, muita gente em dúvida, especialmente, houve uma ansiedade enorme, especialmente dos clientes que estão constituídos como administradora de benefício. Porque a RN 593, na sua concepção original, traz um avanço, traz uma proteção ao consumidor quanto à inadimplência, que poderia impactar, que na verdade impacta, né? Poderia impactar, não, impacta a atividade de algumas entidades, algumas empresas do entorno dos planos de saúde, mas especialmente as administradoras, que têm ali, no controle da inadimplência, uma atividade própria que faz parte do cálculo da sua subsistência, praticamente, né? Então, se não tiver muito bem calculado, a administradora pode tombar numa inadimplência que supere os padrões ali do cálculo atuarial que está dentro do spread dela. Então, choveram dúvidas sobre a RN 593. Eu passei aí esses meses dedicados a consultar alguns agentes reguladores sobre como seria. O próprio presidente, o Paulo Rebelo, falou que eles mesmos tinham algumas dúvidas sobre o texto da RN e adiou aí por 2 vezes a entrada em vigor a diretoria colegiada adiou, né, por conta dessas dúvidas, e a RN 617 recentemente veio a pôr um fim a essas dúvidas. Segundo eles, no meu ponto de vista, ainda persistem algumas dúvidas, mas a maioria foi espancada, foi sanada, e a gente vai enfrentar aqui esse tema, né? Que eu acho que, no final, eu tenho algumas provocações aqui para o grupo em geral, especialmente para questionar se essa nova realidade regulatória, se ela é boa ou se ela é ruim. Bom, mas comecemos aqui, primeiramente, com algumas definições. Nesse slide aqui, 5, a gente traz as definições básicas sobre inadimplência, sobre a aplicação, a quem é aplicável, o conceito da notificação em si e os meios de notificação e 3 grandes pilares que são contemplados pela RN 593. Então, vamos começar deixando bem claro aqui que eu, Elano, pessoalmente não concordo com esse tipo de jabuti, porque a RN 593 já é um jabuti, em que ela anuncia que tratará da notificação de inadimplência, mas ela vai muito além do que isso. Ela altera vários conceitos, altera prazos, ela altera substancialmente a materialidade do assunto inadimplência. Ela se anuncia como um instrumento adjetivo, mas ela não é um instrumento adjetivo, ela é um instrumento substantivo. Ela muda o conceito de inadimplência para vários contratos, especialmente o coletivo por adesão. Mas vamos lá, né? Conceitos básicos da RN no que diz respeito à inadimplência.
ela transforma um pouco aquele conceito do não pagamento de mensalidade, pura e simples, para um conceito de não pagamento de 2 mensalidades, né? Não é simplesmente um atraso do pagamento, como a Lei 9656 trazia. Eu vou falar um pouco mais detalhadamente isso no próximo slide, mas não é simplesmente o atraso de pagamento, é uma acumulação do atraso, e esse atraso passa a ser configurado só a partir da segunda mensalidade em atraso, né? Em inadimplida. A aplicação da RN, ela vai para as operadoras, abrangendo também as administradoras de benefícios, quando ela diz que ela contempla os planos coletivos em que os beneficiários paguem diretamente à operadora ou ao intermediário, né, pela contratação. No caso, leia-se administradora de benefícios. Notificação. A notificação vai acontecer aí, como era no plano individual, até o 50º dia, para 10 dias de regularização pelo devedor. Isso aqui é uma novidade que a gente vai detalhar mais acima, mais adiante, desculpem, porque esse prazo de regularização, ele é uma novidade, ele é uma inovação que antes, dentro do 50º dia, a operadora notificava sobre o prazo acumulado de inadimplência, e isso permitia uma ferramenta de que a operadora não aceitasse a regularização, né? Esse é um fato curioso, debatível, que avançou socialmente a agência, mas eu quero pôr isso em discussão um pouco mais na frente. Os meios de notificação permitidos já são os usuais, eles agora simplesmente eles foram formalizados, eles estão normatizados, mas e-mail, SMS ou mensagem via aplicativo, né, comumente aqui o WhatsApp, ligação gravada, muito utilizado já pelas operadoras e administradoras, carta com aviso de recebimento, ou via preposto, quando a operadora ou administradora entrega e colhe a assinatura, e existe agora uma figura de possibilitar a notificação também complementar via o site, quer dizer, um pop-up quando o beneficiário acessa a sua área segura da operadora ou da administradora, ele pode receber ali uma notificação, e isso é tido como um meio complementar, a caso o cadastro esteja desatualizado e, enfim, haja dificuldade de acesso. Então, a agência agora trouxe, ela abriu o leque de possibilidades, né, dentro do que a operadora já vinha se virando nos 30 ali, né, vinha procurando medidas que lograssem gerar provas da efetiva notificação, do efetivo recebimento. A agência agora traz tudo isso organizado, um pouco desse racional que já existia na súmula 28, que foi revogada agora pela RN 593. Né? E aqui, muita atenção, por favor, para a diferença da aplicação da RN 593 no seu texto mais atualizado para a exclusão de beneficiários, para a rescisão do contrato e para a suspensão de atendimento. Vamos detalhar, inclusive, mais adiante, a suspensão de atendimento como uma ferramenta para controle da sustentabilidade das operadoras e das administradoras de benefício. Vou explicar um pouco mais à frente. Por favor, Adriel, muito obrigado. Bom, eu procurei fazer um quadro aqui do antes e do depois, para trazer para vocês, né? Em que, de uma maneira muito prática, de uma maneira muito operacional, a gente enxergue aqui as diferenças trazidas pela 593 ou a partir da 593, né? A inadimplência em contrato coletivo, todo mundo aqui sabe que ela era regida de uma maneira livre. A agência remetia a regulação ou a operacionalidade desse trato para o contrato coletivo, sempre supondo
que no contrato coletivo a hipossuficiência ela não é presumida e, assim, operadora, administradora e empresa contratante, elas tinham um debate ali no ato da contratação, um debate livre que possibilitaria uma pactuação mais justa do que simplesmente o contrato de adesão com o consumidor individual e, portanto, dentro dessa negociação livre e com a hipossuficiência não presumida, a agência falava, segue o que está no contrato. Agora, depois da RN 593, a agência separou um pouco o joio do trigo. E aqui eu entendo perfeitamente que a agência captou o movimento de mercado. Falei até sobre isso ontem na CBN. A partir da menor oferta de plano individual, muita gente que estava no plano individual teve que fazer plano coletivo por adesão, né? E nesse plano coletivo por adesão, a agência entendeu que era necessário uma proteção um pouco melhor deste consumidor. E, portanto, ela separou na RN 593 os contratos coletivos, que, independente de ser empresarial ou coletivo por adesão, estou falando muito no coletivo por adesão, mas existem hipóteses de pequenos contratos coletivos empresariais em que o pagamento pode se dar direto. E dentro dessas hipóteses do pagamento direto, ou seja, quando o contrato se aproxima de uma relação individualizada, a agência equiparou os direitos e obrigações quanto à inadimplência ao do plano individual. Então, depois da RN 593, o contrato coletivo por adesão em que haja pagamento direto, ele vai necessariamente passar pelas garantias aqui da 593. Bem, prazo de pagamento. Antes da RN 593, não havia um prazo de pagamento obrigatório. Essa questão dos 10 dias, que a gente já comentou, e está aqui realçando, né? A partir da 593, existe a necessidade de a operadora notificar, a operadora ou a administradora, notificar o beneficiário, conferindo 10 dias para regulamentar, né? Inclusive, tem um detalhe importante na 593, que esses 10 dias para o paciente que eventualmente esteja internado, ele só vai começar a fluir após a alta, né? Então, é proibida a rescisão, a exclusão ou a suspensão de atendimento durante a internação do paciente e, após a alta, ele será notificado com o prazo ainda de 10 dias para regularizar o seu pagamento. E aí nós temos alguns efeitos que também vamos concatenar um pouco mais adiante. Dias acumulados de mensalidades quitadas. Antes, as operadoras computavam os 12 meses, dias acumulados em 12 meses. E aí elas poderiam rescindir se houvesse uma acumulação, mesmo com o paciente ou com o beneficiário regular. Vamos supor, ele atrasou a primeira, a terceira, a quinta, mas ele pagou. E só acumulou 60 dias ou 50 dias de inadimplência lá no 10º boleto do período de 12 meses. O que acontece? Se ele, mesmo ele pagando esse 10º boleto, ou 11º, ele pagando em atraso, mas pagando, então ele está regular, não tem nenhum boleto em aberto, mas ele tem uma inadimplência acumulada. Antes da 593, ele poderia ser excluído, poderia ter o seu plano de saúde rescindido, cancelado. Agora ele não pode mais. A regra é que apenas com 2 mensalidades em aberto é que vai haver a contagem da inadimplência acumulada. Tá? Eu chamei até, eu briguei aqui, me permita dizer, Adriel, eu briguei muito aqui com o Adriel para constar aqui desse slide o termo inovação conceitual, porque isso é um novo conceito trazido, né? O operacional das operadoras estava muito acostumado, estava muito aculturado
de simplesmente calcular os dias que cumulavam no mês e, com isso, analisar a rescisão, a possibilidade de inadimplência. Isso mudou. Isso traz uma cultura, isso é uma nova cultura que a gente precisa estar muito atento e que precisa ser implantada. Tivemos tempo, quase um ano, tivemos quase um ano para pensar, realizar a implantação, mas também a gente não sabia qual seria o texto final da 593, né? Mas isso é uma quebra de cultura, isso é uma nova cultura que será implantada, essa questão da necessidade de 2 mensalidades em aberto. Eu vou repetir muito aqui para vocês. A culpa pelo atraso também é algo novo. Pelo Código Civil, né, eu comento um pouco mais adiante sobre isso, eu sempre defendi, como advogado corporativo, eu defendi que o boleto, dentro do varejo, ou dos planos, ou de contratos coletivos, o boleto é uma facilidade para pagamento. A obrigação de pagar, de adimplir aquela obrigação contratual, ela é do contratante. Eu sempre defendi isso. A agência ela muda um pouco isso aqui. Então, após a 593, a emissão do boleto ou os meios de pagamento que são disponibilizados aos beneficiários, eles deixam de ser um favor e passam a ser uma obrigação da operadora. E se a operadora, dentro dessa obrigação que está regulada em contrato, né, ela tem que deixar bem claro, beneficiário, você vai pagar por boleto. Isso tem que estar claro. Não, beneficiário, você vai pagar através de conta, através de depósito em conta. Está regulado no contrato? Beleza. Beneficiário, você vai pagar através de PIX. No contrato coletivo, isso seria mais comum. Né? Você vai pagar através de PIX. Se o PIX estiver inoperante, se a empresa de plano de saúde mudou de conta corrente e não comunicou ao cliente. Isso eu estou dando alguns exemplos para fugir do clássico, que é o boleto, em que ela mandou o boleto para o endereço errado ou que ela atrasou o envio do boleto. Então, se de qualquer maneira, qualquer dessas hipóteses, a operadora tiver alguma responsabilidade pela facilitação de pagamento combinado em contrato, então ela não poderá rescindir o contrato, porque ela será culpada, ela será considerada parcialmente culpada pela inadimplência, e assim ela terá que recalcular a inadimplência a partir do momento em que ela corrigiu a sua obrigação de enviar o boleto, de disponibilizar o meio de pagamento adequado para o consumidor. Essa é uma inovação que, pelo menos para mim, põe termo a uma dúvida que havia, que os advogados levantavam. Olha, você tem todo dia, primeiro do mês, você tem a obrigação de pagar, independente se eu te gerei o boleto ou não. Muita gente suscitava isso. Com a 593, acabou. Por favor, Adriel, próximo. Eu trago essas reflexões que eu já vinha adiantando, eu trago aqui agora, né, sobre o desafio que a 593, o maior desafio dela é social. É trazer uma proteção maior para a regulação dos contratos coletivos que têm uma natureza aproximada do individual. Falei sobre isso aqui e coloco como fica, desafio aqui a todos vocês. Eu tenho uma resposta a essa pergunta, vou trazer essa resposta mais adiante, mas vão pensando aí, como fica a situação das administradoras de benefício com essa situação de que antes o negócio delas foi montado de uma maneira em que o plano coletivo tinha regras abertas para a inadimplência. Agora não tem mais, agora ele vai estar aproximado do plano individual. Como fica o negócio das administradoras? É uma mudança brusca. Será que é? Vamos ver mais adiante. E também destaco aqui a questão do prazo que foi estabelecido para a quitação do débito. Eu falei para vocês antes, não tinha esse prazo de 10 dias. E aí, indago, né, questiono se é bom ou é ruim
Porque o beneficiário, ele vai aqui, ele pode contestar, por exemplo, alegando culpa da operadora ou da administradora de benefícios no que diz respeito à remessa do boleto. Então, se ele contesta, ou se ele, mesmo se ele paga dentro do prazo de 10 dias, regularizou, não tem mais 2 faturas em aberto, a rescisão não vai poder acontecer, a exclusão não vai poder acontecer como antes acontecia. Então, na verdade, a 593, ela faculta ao pagador, ao consumidor, uma pedalada de 60 dias no interregno de 12 meses. É isso que ela traz. Se ele tiver regular, ele não pode ser rescindido. Antes, não era assim. Aí eu já passo até para o item seguinte, que falava que a lei dos planos de saúde, ela falava dos 60 dias acumulados ou não. Ela não permitia uma pedalada de 60 dias, porque o beneficiário, se ele chegasse a esses 60 dias, a operadora poderia rescindir. Hoje não. Ela só poderá rescindir se ele tiver 2 mensalidades em aberto. Hoje, que eu digo, é na realidade da 593, tá, pessoal? Então, isso aqui, as operadoras utilizavam como ferramenta de análise de risco. Então, eu tinha clientes que costumeiramente atrasam e eles só põem em dia o boleto quando eles precisam utilizar. Isso não é incomum. Não sei se vocês estão afetos a isso, mas vou dar um testemunho que quem mora no interior é muito comum as pessoas de interior, as operadoras que trabalham com baixa renda, as pessoas atrasarem 20, 10 dias. É comum elas terem esse giro de crédito aí no pagamento de plano de saúde, de água, de energia. Não é incomum no interior e aquele público de mais baixa renda. Então, hoje eles vão conseguir pedalar melhor com a 593 e eu não acho que seja algo bom. E a obrigatoriedade da emissão de boleto, eu já falei um pouco aqui, vou me permitir passar para o próximo slide, que é essa questão de estar bem definido que não é mais um favor. Se está dito no contrato que eu vou emitir boleto, eu preciso emitir boleto. Se ele atrasou, a culpa da inadimplência é do emissor, da operadora, e isso impede a rescisão do contrato por inadimplência. Bem, outras inovações da RN 593 que são conceituais também. A notificação por mensagem, que antes não estava bem regulamentada, e agora está regulamentada de uma forma que não basta a mensagem, tem que haver uma resposta do consumidor. Isso foi um meio que a ANS trouxe para a confirmação, muito além de segurança digital, de se verificar IP ou se verificar um rastreio eletrônico do recebimento pelo consumidor da mensagem, a agência foi mais conservadora aqui. Ela disse o seguinte: eu preciso da resposta do consumidor. Então, se o cadastro dele estiver desatualizado, se o telefone dele não for mais esse, se ele não responder, a operadora vai ter que passar para os outros meios de notificação para ter certeza que o consumidor foi notificado. Isso dificulta um pouco a vida da operadora, tá, pessoal? No meu ponto de vista. Mas traz também, por outro lado, a confirmação tácita do recebimento da notificação. Então, se a operadora mandou a mensagem, essa mensagem não teve resposta. Aí a operadora passa para o e-mail, encaminha um e-mail para o devedor e esse e-mail não teve resposta. Aí já tem até uma segurança um pouco melhor, porque tem o rastreio digital via IP. Mas mandou e não teve resposta. Mandou uma carta com aviso de recebimento, o aviso de recebimento voltou, e aí a operadora coloca no lugar seguro do consumidor, na zona de login dele, também um aviso, e ele não acessou ou não aprova disso. Então, a operadora não consegue, mesmo tendo passado
por todos os meios que a 593 prevê para notificação e não conseguiu uma certeza absoluta de que ele recebeu, a agência está entendendo que isso pode ser tacitamente configurado como efetivo recebimento, tá? E pelo menos alguma notícia boa aí, entre tantos rigores que a RN traz. E aí vem mais um rigor, o conteúdo da notificação. Ela traz um conteúdo mínimo obrigatório, que está lá previsto, está lá relacionado, e eu recomendo que todos leiam, e isso aqui deve ser esgotado na resolução, porque vai ser objeto de questionamento por advogados dos consumidores, né? E trouxe mais algo que parece ser basilar, mas pode ser que alguém não cumprisse aí a multa de 2%, está previsto como teto no Código de Defesa do Consumidor, e os juros de 1% ao mês, que está previsto como teto também na lei de usura. Então, quem cumpre a lei aí não deveria sair muito disso. Vamos para as minhas considerações. Já começar aqui algumas reflexões, que a primeira que eu trago é que a notificação por aplicativo não é uma novidade, e já falei aqui que a exigência de resposta, aí sim, ela é uma novidade, já comentei aqui sobre as dificuldades, é uma dificuldade operacional a mais que as operadoras terão que navegar, né? O recebimento tácito também, a gente precisa deixar bem claro que esse é um conceito como advogado que eu não consigo deixar, mesmo como speaker, eu não consigo deixar de ser advogado aqui, né? Então, assim, se eu quero receber uma notificação, se eu quero acompanhar, é meu dever manter o cadastro atualizado. Então, ao meu ver, ao passo que a ANS obriga, por um lado, as operadoras a seguir um rito para notificar o beneficiário tem que seguir um rito mínimo de manter o seu cadastro atualizado. Agora, a contrapartida disso para a operadora e para a administradora vai ser estar sempre alertando o beneficiário de que ele precisa atualizar seu cadastro. Tá? Próximo, por favor, Adriel. E aí, aqui eu vou também, dado ao tempo que nós estamos, eu vou me permitir passar, porque aqui são exatamente os incisos do artigo que trata na RN 593 sobre as informações que devem necessariamente constar da notificação. Eu peço a atenção de todos, mas vou remetê-los à leitura da norma. Por favor, o próximo, Adriel. E aqui trago o anterior. Aqui eu trago algumas reflexões finais para trazer uma mensagem mais profunda a seguir. A primeira é que a extensão do atendimento para uma quitação do débito parece-me que é algo que pode acontecer, ou seja, a partir de uma contestação do consumidor, a partir de uma falha na omissão, uma falha na emissão do boleto, eu posso gerar uma extensão de atendimento que antes não era possível. Notificou no 50º dia, completou 60 dias de inadimplência, acabou. Eu estou ali eu vou suspender o atendimento e vou excluir o consumidor ou cancelar o contrato. Isso estava claro até para o plano individual. Agora não mais. Agora pode haver alguma extensão, pode haver alguma controvérsia, e enquanto isso eu vou ter que manter o atendimento ativo, né? Especialmente no plano individual. E a impossibilidade da rescisão por cumulação simples do atraso, eu já comentei sobre isso aqui também, né? Financeiramente, isso vai ser um novo desafio. Isso tem que ser calibrado aí pelas operadoras, porque não é mais simplesmente imaginar naquele cálculo atuarial que bateu 60 dias, eu vou poder mandar embora. O conteúdo obrigatório da notificação, isso aqui eu vejo
como um ponto que vai gerar muita nulificação das rescisões e gerado uma NIP em cima dessa possível omissão da operadora ou da administradora, ainda vai acarretar uma multa, né? É comum hoje, a ANS tem um checklist. Então, quando alguém abre uma NIP, né, que reclama de uma rescisão supostamente indevida, a ANS tem um checklist, ela pede, operadora, administradora, me manda aí isso, isso e isso, me prova que você mandou todas essas informações para beneficiários. A partir do momento que a 593 define mais obrigações de informação, eu amplio o leque de nulidades que podem ser arguídas e também destaco aqui o risco da ANS tornar, isso aqui é uma boa provocação, a ANS socialmente, eu entendo, legal, ela vai proteger o indivíduo. Então, socialmente, ela enxerga que os planos individuais, parte deles, foram convertidos em coletivo por adesão. Aí ela traz proteção para esse nicho de mercado. Só que esses planos viraram coletivos por adesão porque operadoras, administradoras, o mercado em si fugiu da regulação do plano individual. Aí a agência leva essa regulação do plano individual para esse nicho também. Então, as operadoras e administradoras vão fugir desse novo nicho, vai diminuir a venda de plano coletivo por adesão, por força dessa extensão da regulação a eles? Eu acho que sim, a não ser que... Próximo slide, por favor, Adriel. A não ser que haja um manuseio mais adequado da cláusula de suspensão de atendimento, né, que foi excluído do texto do artigo 4. Deixa eu explicar melhor. No seu conceito original, na 593 de Natal de 2023, tudo isso que a gente está falando aqui se aplicava também para a suspensão, quer dizer, o plano só poderia ser suspenso se estivessem obedecidos todos esses requisitos da 593. O que aconteceu? A 617, ela salvou, né, o negócio das administradoras, ela excluiu do texto do artigo 4º a palavra suspensão. Isso quer dizer, portanto, que a gente deve olhar a 593 como medidas para os atos finais, as consequências e os efeitos finais da inadimplência, que são exclusão e rescisão do contrato. Exclusão do beneficiário ou rescisão. A suspensão não está contemplada. Então, as administradoras poderão, nos planos coletivos, elas poderão suspender atendimento com 48 horas, 72 horas, 5 dias de inadimplência, conforme o contrato prevê. Mas, realmente, o expurgo, a exclusão do beneficiário ou a rescisão do contrato só pode acontecer se houver o pagamento direto, né? Se é aquele tipo de adesão que é o pagamento direto pelo beneficiário, pessoa natural, a operadora, mesmo com intermediário entre elas, a exclusão e a rescisão só poderá acontecer nos termos da 593. Então, fica aqui a mensagem final de que a suspensão no contrato coletivo por adesão, que é o grande impacto dessa RN, a suspensão de atendimento vai ter que ser muito bem utilizado, vai ter que ser juridicamente muito bem estudado para isso aí, tá bom? Como mensagem final, eu até trago aqui um racional meu. Será que há uma representação estatística de problema em que a inadimplência, a rescisão por inadimplência era um gravíssimo problema, ao ponto de ter sido regulada antes do cancelamento imotivado?
né? Porque eu acho que o grande ruído que nós tivemos na regulação aqui nos últimos meses foi o cancelamento imotivado. E, na verdade, o que está sendo regulado é o cancelamento motivado por inadimplência. Será que não era para ter sido regulado antes o cancelamento imotivado? Fica aqui essa provocação, essa pergunta, e com isso eu encerro a apresentação, voltando, agradecendo a paciência de todos e voltando a palavra para o Adriel. Muito obrigado, doutor Elano. Excelente explanação, bastante esclarecedora. Tivemos o recorde aqui na sala, né, lotada, não conseguimos, inclusive, receber mais pessoas. Estamos com 150 participantes online e com muitas dúvidas, muita discussão, um nível de entendimento e discussão bastante elevado aqui. E entendo, então, que dentro dessa nova regulação, a gente tem um impacto financeiro potencial muito grande, o que acaba gerando maior gestão financeira, uma necessidade de mais planejamento e de acompanhamento, porque antes eu tinha a questão da inadimplência sendo até uma estratégia como forma de rompimento de contratos, né, de gerenciar aqueles contratos que eu não queria, esperava dar 60 dias e já podia iniciar o processo de rompimento contratual. Hoje não é mais assim. Na prática, o que eu tenho é uma operadora, uma administradora, sendo obrigada a conceder pelo menos 2 meses de capital de giro aí para o nosso cliente. Ele pode atrasar costumeiramente sempre 2 mensalidades. Então, se eu tenho uma grande empresa, um contrato empresarial, ou até mesmo nos coletivos, esses 2 meses ali têm um impacto financeiro muito grande. Portanto, eu preciso trazer isso para dentro da minha discussão de controles internos, dentro do planejamento estratégico, como eu vou lidar, melhorando principalmente a diretriz de processos internos. Então, tenho agora processos regulares e legais que devem ser cumpridos, diferentes, novos, até com essas inovações conceituais, trazendo uma necessidade de adaptação e também de uso de tecnologia, sempre possível. Olhando isso dentro do impacto financeiro, governança e controle, eu tenho que ter uma melhor gestão de fluxo de caixa, estabelecendo uma projeção mais acurada, né? A RN 18 já estabelece 3 anos de projeção financeira, qual é o impacto disso, e, por fim, o impacto também tributário. Afinal de contas, eu estou emitindo boleto, estou reconhecendo isso como receita, não recebi, e aí, no momento, eu posso recuperar os impostos que eu paguei sobre a receita, esse acompanhamento, essa revisão desse histórico, para poder também ter menor impacto tributário, talvez até alguns benefícios. Na sequência aqui, Elano, eu vou aproveitar para trazer as perguntas dos nossos ouvintes, um debate, e vou pedir, enquanto eu faço algumas perguntas, para os nossos espectadores contribuírem com um feedback e entrando na nossa comunidade da XVI. Então, quem puder, por gentileza, preencha o feedback, e lembrando também que esse vídeo, essa apresentação estará disponível, aqueles que preencherem o feedback vão receber o link e o material da apresentação. Elano, gostaria de, sem mais delongas, entrar aqui no nosso extenso debate, tem bastante perguntas, e eu vou trazer os principais pontos. Então, o primeiro, começando pelo Anderson Santana, ele questiona se essa regra vale para os contratos antigos ou apenas para os firmados a partir de dezembro de 24. Só os contratos celebrados a partir da vigência da Resolução 593. Ela é bem clara em relação a isso. Legal. Então, os anteriores seguem as regras anteriores ali de inadimplência. Exatamente. Há a faculdade de haver dos contratos. A operadora que quiser padronizar sua conduta pela 593, ela pode aditivar os contratos anteriores e assim padronizar. É uma faculdade da RN, mas é a partir do 1º de dezembro. Essa é uma boa dica de fazer esse aditivo e colocar todos os contratos no mesmo pé da legislação, né? Interessante. Bom, temos também aqui uma dúvida bem prática da Elaine Meirelles. Ela é coordenadora financeira lá da Unimed Pará de Minas. E ela disse que ela envia o boleto pelo correio, disponibiliza na do cliente, manda e-mail, app e disponibiliza pelo WhatsApp. Ainda assim, o cliente não alegando o recebimento, como que a Unimed pode provar o recebimento, né? Como que, apesar de todos esses meios de cobrança, por uma questão que seja falta de atualização cadastral, mesmo que tenha todo o trabalho de campanha, como que a Unimed pode abordar e se atualizar mais sobre isso? Como que ela comprova o recebimento quando o cliente não confirma o recebimento?
obrigado primeiro pela pergunta. Me dá aqui a oportunidade até de dizer o seguinte, que eu tenho aprendido muito com os clientes que são administradoras de benefícios, sabe, Adriel? E aqui eles trabalham de uma maneira bem prática, com a amostragem prática. Então, o que eles fazem? Eles fazem exatamente o que a nossa ouvinte perguntou, eles encaminham o boleto. A partir do primeiro problema, o primeiro chiado que houve, eles vão designar aquele consumidor, aquele cliente, como um cliente especial. Então, eles vão ter um grupo de clientes que, a partir da experiência de algum problema com eles passam a realizar uma ligação ativa, gravada, para esse cliente, para ter a prova de que ele recebeu. Olha, senhor João, senhor José, nós encaminhamos o e-mail para o boleto por e-mail tal que está no cadastro do senhor. Está ok? O senhor recebeu? O seu cadastro está atualizado? Porque eu sinto do espírito dessa 593, Adriel, que é dever da operadora cuidar da atualização do cadastro do seu cliente. Se ela demonstra esse cuidado, se ela anualmente, pelo menos, anualmente, ela adota cuidados e iniciativas para a atualização e regularização do cadastro, e é o cliente que descuida, aí paciência, a operadora fez o que estava ao seu alcance. É o que eu vejo do espírito dessa RN e, portanto, baseado na prática que eu aprendo com as administradoras, para os beneficiários que apresentem instabilidade, problemas em relação ao recebimento do boleto, destaca em grupo especial e passa a confirmar o recebimento via ligação gravada e aproveita essa ligação gravada para atualização de cadastro. Excelente dica, Ilana, até porque muitas podem adotar a ligação gravada, e muitos clientes nossos essa não é uma realidade, então acho que é uma tecnologia nova para poder dizer, a pessoa atendeu, falou, recebeu a ligação, lembrando o conteúdo mínimo que tem que constar, inclusive na ligação gravada, né, em relação à operadora, dados do contrato. Perfeito. E até esse esclarecimento resolve também a dúvida da Thaísa, lá da Unimed Vale do Corumbá. Ela fala que, apesar de todos os canais serem tentados, nesse caso o beneficiário continua alegando e pode alegar a falta de recebimento, ou seja, poderia culpar a operadora pelo atraso. Então é o mesmo caso, Thaís, como alternativa de você usar a ligação gravada e não tendo nenhuma resposta do cliente, né, a obrigação é da Unimed ter alguma comprovação dessa forma de registro. Lembrando, viu, Adriel, só para adicionar, lembrando que agora a 593 permite a confirmação de recebimento tácita, ou seja, a notificação vai ser presumidamente entregue se a operadora tentou, né, todos os meios que estão lá enumerados na 593. Se ela tentou tudo e ela tem o cuidado de atualizar o cadastro do beneficiário, então ela fez a parte dela. E quando a gente manda pelo WhatsApp uma mensagem, por exemplo, aparece aqueles 2 pauzinhos, né, de que a pessoa recebeu a mensagem. Aquilo vale como confirmação de... Não vale, inclusive isso foi objeto de pergunta, né, de resposta no FAQ da ANS, se eu não me engano, mas aqueles 2 risquinhos azuis, os 2 vezinhos azuis, não são suficientes para o cumprimento da 593. Mensagem por aplicativo tem que ter um ok do beneficiário em resposta. Perfeito. Será que ok vale uma mensagem, como aí? Vale um legal, né? Mas tem que ter uma manifestação de lá para cá. Perfeito. Aqui uma outra pergunta da Patrícia Simino. Aliás, Patrícia, amiga de longa data do Unimed Juiz de Fora. Obrigado, Patrícia, pela audiência, por estar aqui conosco e pelo feedback positivo. Elogiou bastante a apresentação, Violana. Ela disse aqui que gostaria de saber um pouco mais sobre a obrigatoriedade da emissão do boleto conforme o contrato, porque com as atuais formas de cobrança é possível seguir os meus trâmites propostos pela agência para as notificações, também para alterar a forma de cobrança por e-mail, mensagem e outros, ou a aditivação formal do contrato é essencial para a segurança jurídica dessa cobrança por outras formas diferentes do estabelecido em contrato?
Eu vejo o seguinte, isso aí, Adriel, não tem assim, não tem certo ou errado. Tem o pactuado com o cliente. Então, a emissão de boleto, ela não é uma obrigação por lei, mas faz parte da cultura do consumidor brasileiro. Então, eu só faria uma alteração desse tipo mediante uma pactuação, duas coisas, né? Eu passei por um processo interessante num cliente que não era plano de saúde e ele tinha um varejo, era uma TV por assinatura. Então, ele tinha um varejo que era interessante, parecido com o do plano de saúde, para boleto. Então, primeira coisa que ele fez uma campanha verde, uma campanha para economizar papel. Então, ele fez um estudo para demonstrar quanto de papel ele economizava, quantas árvores ele salvava por ano, se ele não emitisse aqueles boletos, aquele papel, para postar para o cliente. Então, a primeira coisa que ele fez foi isso, fez uma ampla divulgação, marcou uma reunião com a autoridade do PROCON da cidade, foi lá, demonstrou tudo, pactuou que ia lançar uma iniciativa. Agora, eu sempre recomendo que essa iniciativa seja facultada ao consumidor. Então, eu vou facultar ao consumidor um meio de pagamento diferente, um QR Code por e-mail, um QR Code no site, um pagamento eletrônico que seja diferente do boleto. Eu sempre recomendo que seja facultado, que seja meio a ser aderido pelo consumidor, nunca algo impositivo. Perfeito, doutor Eduardo. Muito bom o esclarecimento. E aí, uma dúvida em relação ainda a essa situação da cobrança, e principalmente em que momento eu posso fazer essa exclusão. A Elaine Meirelles pergunta se as exclusões por edital, caso a operadora não consiga comprovar as notificações de jeito nenhum, elas ainda podem ser realizadas? Veja, o edital, ele vem, eu acho que ele pode, mas ele perde muito da sua eficácia ou da sua praticidade. Eu não faria, porque com o recebimento tácito trazido pela RN 593, eu cumpriria todos aqueles meios e, a partir daí, se o cadastro está atualizado, ou seja, vamos lá, deixa eu reformular a resposta. Eu tomaria o cuidado de ter uma chamada, pelo menos anual ou semestral, para atualização de cadastro, e com esse cuidado, eu seguiria exatamente a 593, as formas que ela oferece ali de comunicação. Se eu não tiver resposta, eu não tiver um retorno, eu consideraria tácito o recebimento pela permissão da 593. Então, por que eu faria edital? Agora, não recomendo partir direto para o edital como medida número 1. Não, vou fazer o seguinte, eu já tenho aqui, eu vou mandar um edital para todo mundo e com isso eu entendo resolvido. Não faria. Eu faria o script da 593. Perfeito. Até responde um pouco a pergunta da Cláudia Alves, justamente dizendo se os contratos antigos, né, você poderia seguir com a norma anterior, que seria as etapas, mas culminando com a publicação em edital. Os contratos antigos ainda poderiam seguir cobranças antigas, né, sem dúvida. Sim. Perfeito. Eduarda Coelho, ela também traz uma pergunta sobre a suspensão do atendimento. A gente acabou falando um pouco sobre a suspensão, e eu queria trazer mais uma discussão sobre isso, né? Existe alguma regulamentação que trata sobre os prazos de suspensão, ou segue o contrato na suspensão? Como é que fica a suspensão do atendimento, seja pela administradora ou pela operadora? Nós temos aí dois mundos bem claros na suspensão, tá? Nós temos o plano individual, que ele é regulado pelo artigo 13 da Lei de Plano de Saúde. Então, a suspensão ou rescisão, ela só pode acontecer mediante a fraude ou a inadimplência com a notificação no 50º dia, ok? Plano individual, né? A partir do 60º dia de inadimplência. Então, o plano individual segue o mesmo mundo. O plano coletivo, a agência aqui na 593, ela está entrando no plano coletivo, em que o consumidor paga direto, mas ela está entrando na exclusão e na
rescisão do contrato. Ela não entra na suspensão. Então, a suspensão continua livre para qualquer tipo de plano coletivo, ela continua livre para ser estipulada em contrato. Então, eu vejo que a maioria dos contratos coletivos prevê a suspensão com 48 horas de inadimplência. Eu vejo isso. Questionei isso diretamente ao agente regulador. E ele falou, nada muda, continua como está, porque a 617 excluiu do texto da 593 a palavra suspensão. Então, a suspensão de atendimento continua como antes, regulada pelo contrato coletivo. E no plano individual, ela está regulada pelo artigo 13 da LPS. Boa. E aqui eu quero também trazer ainda sobre a situação do prazo da regularização, esse prazo adicional de 10 dias, porque nós temos lá, por que ele fala 2 mensalidades? Porque são 50 dias para notificar e 10 dias depois também para regularização. Vai combinar as 2 mensalidades de forma bastante clara pela norma. E aí, com relação a esses prazos de 10 dias, uma dúvida da Maire Alves Vieira, com relação ao prazo de 10 dias para regularização, sendo que o anterior também estipulava o prazo de 10 dias, o que foi que mudou, né? Poderia esclarecer qual foi a modificação em relação a esses 10 dias de prazo? Vamos lá, isso está bem claro para mim, tá? É sutil, mas está bem claro. Antes não havia a obrigatoriedade de conferir o prazo para regularizar. Não havia. A pergunta refere. Antes havia a notificação com 10 dias. Não, vamos lá, vamos enxergar isso de uma maneira diferente, porque eu consegui captar. Como eu enxergo? Antes, eu tinha que notificar no 50º dia o consumidor que ele tinha 50 dias acumulados de inadimplência. Quando ele completasse 60 dias de inadimplência, eu poderia cancelar. Eu não estava obrigado a dizer, consumidor, você tem 10 dias para regularizar. Não tinha essa obrigatoriedade. Tanto que as operadoras notificavam, muitas vezes até no boleto, dizendo, você tem 50 dias de inadimplência, tá? Tá claro para você que tem 50 dias acumulado, que com 60 eu cancelo? Então, não havia o dever da operadora dizer assim, consumidor, você tem 50 dias de inadimplência, e agora, como essa inadimplência notificada tem que ter 2 faturas em aberto, aí eu vou dizer para ele, e você tem 50 dias de inadimplência e tem 10 dias para quitar. Se você não quitar, aí eu vou rescindir. Então, veja a diferença. Antes, eu não precisava avisar ele que ele tinha 10 dias para quitar. Até porque, mesmo se ele quitasse e em 12 meses acumulasse 60, eu até comentei sobre isso, 60 dias de inadimplência dentro do período de 12 meses, mesmo ele regular, mesmo ele com as faturas em dia, se ele tivesse 60 dias de inadimplência, eu poderia cancelar o plano dele. Agora, não pode mais ser assim. Precisa ter 2 mensalidades em aberto, e por isso eu digo, você tem 10 dias, mesmo com as 2 em aberto, eu digo, você tem 10 dias para quitar. E se ele regularizar, aí eu não posso mais cancelar. Uma curiosidade desses 10 dias que eu achei no texto da norma é que se o beneficiário questionar, começa a contar o prazo a partir da resposta de novo. Então, os 10 dias não é bem 10 dias. Como que é isso? É isso aí. Por isso que eu comentei aqui, me preocupa a necessidade de um novo cálculo atuarial pela extensão do atendimento ou extensão do contrato. Quando eu faço o meu cálculo hoje, vários fatores atuariais contribuem para calcular o preço da minha mensalidade, eu levo em consideração que eu vou ter uma inadimplência máxima de 60 dias. Não é mais assim. Não é mais assim. O consumidor, dados 60 dias, no 50º dia eu notifico, dou 10 dias para ele contestar. Aí ele vai falar, olha, no 10º dia ele fala, eu não recebi o boleto. Então ele está devolvendo para você a responsabilidade. Aí você vai ter que, dentro desses 10 dias, mais 10 dias, você vai ter que falar para ele, recebeu sim, está aqui a prova de que seu cadastro está atualizado, você recebeu no dia tal. Portanto, você tem mais 10 dias para quitar, ponto final. Então, aí, o consumidor já ganhou não mais 60, 70 dias de inadimplência. Concorda? Então, você está mudando, você está gerando uma extensão do prazo de inadimplência, que máximo era 60 lá atrás. E a RN está te obrigando
a conferir esse prazo adicional para poder fazer a análise da alegativa do consumidor. Aliás, então 50, virou 60 dias, 10 dias, depois ele questionou, virou mais 10, virou 70. Aí lá no último período, né, no final de 70 dias, ele fala, peraí, mas o cálculo eu acho que não é bem assim, você está me cobrando multa errada. Aí volta de novo 10 dias. Então esses 10 dias, sendo dúvida nova, né, acho que até fala coisa importante, pode ficar sendo protelado por muito tempo também, né? É isso aí. Eu comparo isso aí, viu, Adriel, a questão da notificação da CPT, né? É uma coisa complicada que as operadoras acabaram com a experiência de que eu notifiquei o cara, se ele não responder, eu vou considerar que ele está cumprindo a CPT. Só que o que acaba é que muitas vezes o cara não responde a CPT e diz, eu não sabia, ou eu não recebi. E aí as operadoras têm montado processo para já notificar direto a ANS sobre o caso. Antes era só na discordância deles. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que passar por uma experiência sobre isso, no sentido de que as alegativas que o consumidor trará para esse processo, a agência vai começar, isso deve virar reclamação, NIP, e a agência vai começar a avaliar e a gente vai ter que realmente esperar o direito consuetudinário para a gente saber como a gente vai se comportar. Perfeito, Leandro. E aqui tem uma dúvida também da Sabrina, só confirmando, né? A Sabrina então, diz que efetivamente só vai conseguir romper o contrato a partir de 60 dias que o plano poderá ser cancelado, né? Supondo o melhor fluxo possível. Mandou o questionamento, o beneficiário não reclamou, então vão ser 60 dias, que são as 2 mensalidades, correto? Já era assim, né? Essa realidade já era. A diferença é que os 60 dias agora, eles são a partir eles dependem, né? A partir do inadimplemento da segunda mensalidade, né? Essa inadimplência agora reclama 2 boletos em aberto. Isso, inclusive, muita gente já me cutucou, essa é a palavra, né? Me provocou para dizer, pode isso, Arnaldo? A LPS, a agência está indo além da lei, e eu também, eu levei essa provocação ao regulador, a gente conversou sobre isso, eles têm um extenso parecer da Procuradoria da ANS, expondo que, sim, eles podem. Eles não podem alterar a lei, mas regulamentar quer dizer colocar dentro daquela coluna que a lei traz, agir ali, sem sair das paredes da lei, eles podem fazer. Então, sim, eles podem regulamentar sem mudar o conceito do cumulativo, porque eles estão dizendo, não, acumulado em 12 meses, continua, eu estou obedecendo a lei, só estou dizendo o seguinte, que precisa ter 2 boletos em aberto. Acho que isso enfraquece sobremaneira o conceito do cumulado nos 12 meses, enfraquece demais. E acaba uma ferramenta que a operadora tinha, a operadora olhava e dizia o seguinte, deixa eu ver aqui, não é bonito o que eu estou falando, mas preciso falar porque acontecia. A operadora, as operadoras que têm um forte controle, quando um paciente passava a utilizar demais, ela passava a controlar mais rigorosamente a inadimplência dele, porque ela estava louca para expulsar ele do plano. Sim. E aí, aqueles 60 dias, nos 12 meses, ela cumpria a risca a notificação, mas ela controlava ali 60 dias no mês. Hoje, por isso que eu chamei de pedalada, né, o paciente precisa ter 2 boletos em aberto. Então, esse mecanismo de controle de expulsão do beneficiário vai se tornar muito mais difícil. Perfeito. E aí, nesse processo de cobrança, tem uma dúvida aqui do Daniel, lá de Juiz de Fora, também amigo, grande, de longa data, prazer, Daniel Revelo aqui. Ele diz que no processo de cobrança deles fazem emissão de boleto digital, com confirmação de recebimento e de leitura, e tem um sistema que traz essa confirmação de abertura do e-mail e leitura até do IP da máquina. É suficiente ou precisa do cliente responder ainda que você tenha essa abertura do e-mail sendo confirmada pelo sistema? No e-mail, tá ok. A mensagem por aplicativo, ou seja, o WhatsApp, é que demanda a necessidade de resposta do cliente. Eu tive a curiosidade de ver isso, porque tudo é mensagem, né? Tudo é mensagem eletrônica. Só que o e-mail tem um rastreio, né, do IP. Então, eu consigo comprovar. Se o cara disser que não recebi e eu fizer uma perícia digital, isso aí
que o seu amigo faz esse procedimento, ele é rastreável. O WhatsApp nem sempre. Ah, legal. Porque muitos, bom, eu antigamente usava o Outlook, você mandava e-mail, parecia que a pessoa recebeu. Tem algumas ferramentas que permitem isso, e no corporativo tem tecnologia muito mais avançada. Então, essa confirmação da abertura do e-mail também ajuda nesse processo, né? Sim. Perfeito. Nós temos muitas e muitas perguntas, acho que não vai dar para falar de todo mundo pelo prazo. Depois a gente também libera o canal para vocês mandarem algumas perguntas e tentar responder depois. Tenho uma última da Fernanda Cruz, perguntando, e o beneficiário pode ser negativado em razão da inadimplência, mesmo que o cancelamento do plano não seja viável, devido à dificuldade de notificar e obter resposta? Acho que é uma boa pergunta, porque você tem uma coisa e cancelar o plano, mas em que momento que eu posso negativá-lo perante os órgãos de proteção ao crédito? Sem dúvida, pode e deve. A negativação. Olha, aqui a gente vai para o direito civil. Inclusive, essa pergunta, não dessa forma, mas ela também está indicada no FAQ da ANS. A RN 593, ela não regula a negativação. Então, a negativação está regulada aqui pelo direito civil e pelo Código Consumerista. Havendo segurança do credor de que houve o efetivo recebimento, por óbvio, a inscrição, a negativação do nome do consumidor é uma medida que vai induzir o pagamento, inclusive antes dos 60 dias, né? Talvez seja uma medida mais eficaz ainda do que a ameaça de cancelamento agora, com essa mitigação que a 593 trouxe de prazo, né, de 2 boletos em aberto. Então, é recomendável. Agora, os cuidados que tem que ter do dano moral. Aqui não é o medo, não é mais da INS, o medo é do dano moral. Se o cadastro do cara, se foi mandado para o e-mail errado, se o cadastro dele está desatualizado, se a operadora não ser com aqueles cuidados sobre o rastreio, ela pode ir aí a um dano moral, né? Mas aqui, com 24 horas, foi identificado o não pagamento, protestar, negativar, SPC, Serasa, é recomendável, se houver segurança de que o cadastro está correto, que a remessa cumpriu todos os requisitos para identificar o consumidor. Perfeito. Em relação ao dano moral, se preocupa, às vezes, a prática de publicação em edital, em jornal, que algumas, às vezes, alimentos fazem, sem necessariamente ter seguido todo o processo. Aí eu acho que o dano moral pode até ser maior do que a cobrança, né? Então, a identificação do consumidor em edital é uma discussão. Enfim, Elano, o edital é algo que, dentro do meu ponto de vista, está ultrapassado, né? Ninguém lê mais jornal, então eu dizer, olha, eu estou me perguntando sobre a súmula 23, eu acho que é a 28. Se for a súmula 28, ela está revogada. A RN 593 diz expressamente que revoga a súmula 28. Mas eu acho o edital algo ultrapassado, né? E começa que ninguém lê mais jornal, as notícias hoje são muito rápidas. Então, eu sustentar que um edital alcançou a finalidade de intimar alguém, só a velha e boa justiça para o Poder Judiciário para aceitar isso. Diante dos meios atuais de comunicação, eu acho que o edital é temerário a gente continuar utilizando o edital. Mas não tem nada proibido, as cidades menores que funcionam bem, tem gente que ainda lê obituário no jornal, né? Ainda faz questão de comprar o jornal na banca para ler obituário, então por que não? Né? Cada um com seus costumes. A regra, eu acho que tem que ser a do bom senso, Adriel. Então, se eu estou numa cidade pequena, em que o jornal ainda circula, em que o edital alcança, eu consigo provar isso? Ok. Excelente, Lano. Para fechar, juro que é a última pergunta, mas achei muito interessante também a pergunta da Ellen. Ela fala, ok, em relação à mensalidade, e a coparticipação, caso não estejam quitadas, vale nessa regra também, mensalidade e coparticipação, ou há tratamento diferenciado entre esses dois itens? Vale. Essa pergunta é interessantíssima. Nós já tivemos muita discussão sobre isso. Por exemplo, beneficiário tem plano que emite a coparticipação em fatura diferente do plano de saúde, certo? Então, o entendimento vem se consolidando no sentido de que o atraso da mensalidade, e aí fica a dica, né?
a operadora ela tem que vincular na mensalidade a coparticipação. Então, ela emite o boleto e no boleto ele só deve poder ser pago pelo valor integral de mensalidade, porque é isso aí que, na prática, evita a distorção de interpretação. Entendeu, Adriel? Porque a pessoa vai dizer assim, ó, a lei fala que é o atraso da mensalidade. Eu paguei a mensalidade. E aí que está, se o meio de pagamento disponibilizado pela operadora só permite o pagamento conjunto, está resolvido esse problema na prática. Boa dica. Já valeu, mais que valeu o curso todo aqui, a aula toda, doutor Elano. Quero agradecer especialmente a você por ter atendido o convite, trazer toda essa experiência no detalhe da parte legal, regulatória, toda essa sua trajetória, nos dá bastante segurança pelas informações que foram prestadas. Quero agradecer também aos participantes, batemos recorde aqui, 150 participantes online, foi um prazer estar com todos vocês. É muito bom rever os amigos, os nossos clientes. Quero deixar o convite de novo para acessar o formulário para os nossos próximos eventos e o canal aberto comigo, com o doutor Elano. Se vocês precisarem, estamos aqui para atendê-los. Doutor Elano, muito obrigado. Passo a você para as mensagens finais. Gabriel, eu que agradeço. De novo, eu gostaria de realçar a todos aqui, sem fazer sala, sem puxar seu saco, mas a XVI é algo que eu descobri há pouco tempo e que estou encantado acompanhando. O grupo de WhatsApp de vocês é sensacional. Essa ferramenta de trazer o pessoal aqui para a gente debater. Cara, você abre uma live hoje, você não consegue 20, 30 pessoas online, não consegue. Você conseguiu 150 aqui. É algo que está surtindo efeito, Adriel. Parabéns. Permita-me também dizer que tenho todo carinho, já te falei, o meu sonho é o Justiça Saúde, que eu fundei, é um canal que visa, tanto quanto você olhando mais para o financeiro, eu olhando mais para a gestão e para o direito. O Justiça Saúde, eu coloco à disposição e o @Justiça Saúde Oficial, que é o nosso canal no Instagram, para que as perguntas, para que tua audiência aqui participe também, na medida do possível, e pergunte. Eu gosto do desafio, eu acho que o setor só cresce se a gente estiver aberto à pergunta, estiver aberto a dizer, olha, não sei, vou perguntar, ou contribuir, eu pergunto muita coisa de volta. Então, queria disponibilizar, te agradecer aqui esse espaço, disponibilizar o Justiça Saúde, não como concorrente, mas como um grande parceiro da XVI. Com certeza, temos acompanhado as publicações, agregando muito em termos de conhecimento, essa parte regulatória, essa parte legal. Então, deixei aqui o link para a nossa audiência entrar tanto no site, como também no Instagram. Sejam bem-vindos pelos nossos canais aí todos. Doutor Elano ficando à disposição. De novo, muito obrigado. Uma boa sexta, bom final de semana a todos. Nos vemos em breve. Muito obrigado, doutor Elano.